Olá, tudo bem? Estamos aqui direto do Congresso Eucarístico Nacional, que está sendo realizado aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, na Arquidiocese de Olinda e Recife. Esse espaço que vocês estão vendo aqui é o espaço Testemunhos de Santidade. E esse é o nosso espaço dedicado à irmã Adélia, né? Nós, enquanto congregação das religiosas da instituição cristã, estamos postulando, né, que ela chegue aos altares, né, que ela seja beatificada, que ela seja canonizada. E estamos aqui com uma presença muito especial, né? Ione Paiva. Ela que escreveu um livro, né, biográfico sobre Irmã Adélia. Ione, desde já a gente agradece o convite de a senhora estar aqui conosco. E para começar a primeira pergunta, como é que surgiu a ideia de escrever este livro sobre Irmã Adélia? Boa tarde a todos. É com muita alegria e emoção que hoje estou aqui. E eu digo que Deus faz uns carinhos para nós e a gente às vezes nem percebe. Mas hoje eu estar aqui é muito importante, porque há 31 anos atrás eu estava com a irmã Adélia no Congresso Eucarístico Nacional em Natal. Fomos eu, ela, a irmã Viviane e algumas amigas, e lá eu entreguei este livro ao Papa João Paulo II. Eu cortei a segurança dele, ele passou no Papa Móvel e eu entreguei a ele. Então hoje, 31 anos depois, eu estou aqui no Congresso Eucarístico Nacional, não falando com a irmã Adélia, mas falando da irmã Adélia. Eu conheci a irmã Adélia por volta de 1985, 86. Uma grande amiga minha, dona Eunice Kerli, sabendo da minha devoção à Nossa Senhora, íamos todo dia à missa juntas, e ela então me disse: Ione, você conhece a história de uma freira do Colégio das Damas que viu Nossa Senhora em Pesqueira? Eu disse: não, nunca ouvi falar. Aí ela disse: mas é muito difícil falar com ela. Eu digo: mas eu vou tentar. Liguei para o Colégio das Damas, atendeu a queridíssima irmã Verônica, que era na portaria, e ela disse: olha, e você venha, se você puder, se ela puder lhe atender, fala com você. E eu fui, e ela me atendeu. Me atendeu com muito carinho, ao lado dela a irmã Viviane, que segundo ela própria me disse, e está aqui escrito no livro, era o anjo da guarda dela aqui na terra. Então começou a minha amizade aí com a irmã Adélia. E então começamos a conversar, vieram as pastorais, as peregrinações ao sítio guarda. E nossa amizade foi fluindo e a confiança mútua de mim para com ela e dela para comigo. E como é que foi? Por que a senhora escreveu este livro? Aqui o céu encontra-se com a terra. Foi uma coisa assim muito surpreendente também para mim, porque não sou escritora, não sou pesquisadora, sou devota de Nossa Senhora e era amiga da irmã Adélia. Como ela disse certa vez numa tarde de oração com um sacerdote do Paraná, lá no Colégio das Damas com a irmã Viviane, ele disse: irmã Adélia, escreva alguma coisa, diga alguma coisa. E ela disse: não, eu não sou de escrever, eu só tenho até o segundo ano primário, naquela humildade que ela tinha. Eu não sei escrever, mas Ione é a minha confidente. E tudo que se passa comigo eu digo a ela. Certa vez nós fomos ao sítio guarda de carro, não fomos de ônibus. E ela dormiu na minha casa. E ela disse, de noite, já preparada para dormir: Ione, me pergunte tudo o que você quer saber, porque eu quero que você escreva um livro sobre os acontecimentos desde 1936. Porque Nossa Senhora quer que seja registrado todas as mensagens, os acontecimentos. Eu disse a ela: irmã Adélia, eu não tenho material para isso. Eu tenho fé e amor a Nossa Senhora. Ela disse: não se preocupe com isso, tudo vai chegar às suas mãos. E realmente me chegou tudo às minhas mãos. Todo o documentário, todos os documentos que o padre José Kerli, que na época foi quem acompanhou as meninas, né? Maria da Luz, que é a irmã Adélia, e Maria da Conceição na época das aparições. Depois me veio todos os documentos do padre Estevão Rottinger, que também foi, na época, acompanhante das videntes. Então começaram as nossas peregrinações ao sítio guarda.
eu e uma amiga minha, Jamile Alves, que já é falecida, começávamos a organizar peregrinações ao Sítio Guarda com ônibus. Nada ganhávamos com isso. Eram 44 lugares no ônibus, repartíamos por todos. Quem não podia pagar, não pagava, padre e freira também não pagava. E fizemos a primeira peregrinação. E foi muito emocionante, porque hoje é muito fácil subir aquele monte. Mas, a primeira vez que subi, era um monte, cheio de chique-chique, daquela vegetação espinhosa do agreste. A gente se segurava para subir. Subir ainda era fácil, e descer. E quando estava chovendo, porque sempre no Sítio Guarda caía aquela chuvinha fina, que a irmã Adélia dizia que era chuva de graças. E eu disse à Nossa Senhora, eu me lembro bem, ajoelhada ali em frente à imagem dela, que já foi levada por uma amiga da irmã Adélia, Ildinha, uma imagem enorme, pesadíssima, que foi quase que levada pela graça de Deus. Porque não tinha como levar, mas subiu e está lá até hoje. E eu disse, Nossa Senhora, agradeci por estar lá, eu acho que nunca mais eu venho aqui. É muito difícil chegar aqui. 15 dias depois estávamos com 3 ônibus. E recebendo a bênção do pároco na época, Monsenhor Oswaldo Machado, lá da paróquia de Boa Viagem. E assim foram mais de 10 anos de peregrinação. E eu sempre documentando tudo da irmã Adélia. Tudo que ela recebia, tudo que ela falava, as mensagens que ela recebia. Porque quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai ver que ela também teve locuções com Jesus. Ela rezava, ficava em silêncio e dizia, Nossa Senhora está dizendo isso aos peregrinos. Jesus está pedindo isso. Então, conversando com meu marido e o meu filho, somos uma família pequena, mas muito unida. E então ele disse, vamos fazer o livro. E fizemos com as nossas posses, 10 edições. 1.000 edição cada e 2.000 a última. Tivemos uma ajuda na última do governo de Alagoas, através do Cônego Rubião. Esse livro nunca foi vendido, ele é doado. Eu divulguei, espalhei pelo mundo inteiro. Mandei, inclusive, para a Biblioteca do Vaticano as 9 edições, e casas religiosas, conventos, pessoas penitenciárias mandaram me pedir, eu tenho tudo isso documentado. Então, esse livro, ele é doado, nunca foi vendido. Por quê? Porque eu achei, e meu marido e meu filho, que tínhamos essa missão de levar a palavra de Deus através das aparições de Nossa Senhora para a irmã Adélia com o nosso coração, a nossa disponibilidade. Como disse a irmã Adélia quando ela entrou para o convento, deixo tudo para ganhar tudo, ela disse. Ione, pelo que a senhora falou aí, a irmã Adélia então lhe confiou, né, a história dela, e hoje esse material ele é muito importante, né, para que essa causa dê andamento e para que realmente ela seja conhecida como a primeira santa pernambucana. Para a senhora, a irmã Adélia, ela era uma santa, ela é uma santa? Eu digo isso com plena convicção. A nossa amizade, minha com a irmã Adélia, irmã Viviane e outras amigas, nós na época não tínhamos essa visão, irmã Adélia vai ser santa. Ela era uma amiga querida, uma privilegiada de Deus, de Nossa Senhora. Por isso que nós tínhamos esse amor com ela, amor para com ela. Ela não era uma pessoa, eu vou dizer aqui, viu? Ela era uma pessoa ativa. Quando ela não gostava, ela dizia, não gosto. Não é assim. Às vezes dava até carão na gente, sabe? Porque aquele sangue nordestino, do agreste, como ela disse, de índios. Então, a gente também não dizia amém a tudo. Nós não éramos, como diz, ovelhinha de presépio que fica assim. Não, irmã Adélia, não vamos fazer assim, vamos por outro caminho. Não nas locuções dela com Nossa Senhora, mas nos trabalhos sociais. Eu trabalhei com a irmã Adélia
na comunidade de Santa Amaro, uma comunidade muito pesada, muito pesada. Na comunidade da Torre, na Beira Rio, lá no Sítio Guarda, com os índios. Ela tinha esse amor aos pobres. Ela mesmo diz, a missão dela era rezar pelos sacerdotes, cuidar dos pobres, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, rezar pelos jovens e divulgar a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Maria aos pés da cruz. Quando Jesus disse, mulher, eis aí teu filho, dizendo a São João, eis aí tua mãe. Irmã Adélia dizia, esse evangelho diz tudo. Então, o que fez João? A levou para casa. Nós devemos levar Nossa Senhora para a nossa casa, através da palavra de Deus. Como? Fazendo tudo o que ele disser, como nas bodas de Caná. Então, irmã Adélia, eu acho que ela merece as honras dos altares, primeiro, pela entrega dela a Deus. Quando ela viu Nossa Senhora em 36, ela já se entregou a Nossa Senhora. Sofreu muito porque, como ela diz mesmo aqui nesse livro, tem até sacerdotes que não acreditam. Não é dogma de fé, então não precisa acreditar. Então, ela sofreu muito. Ela entrou para o convento da Instrução Cristã, das Damas, com toda piedade, com todo amor, passou 50 anos calada, porque era uma das exigências ela não falar nessa história, até que adoeceu de um câncer terminal, e ela então diz que teve essa vontade, que deve ter sido Nossa Senhora que disse, revele essa história, porque a maioria das irmãs não conheciam da comunidade dela. E ali, as madres, as irmãs resolveram ir ao Sítio Guarda, com ela doente. E ela foi, ela subiu um monte e ali ela recebeu a cura de Nossa Senhora. Então, ali é a parte catequética dela. Mas tem a parte social, tão importante quanto doação. Ela não queria nada para ela. Tudo que tinha e pedia era para os pobres. Ela sempre rezava pelos pobres, vivendo e vivenciando esse evangelho. Mulher, eis aí teu filho, eis os teus filhos, Então, com muita oração, com muita penitência. E também com a missão de abrir cenáculos nas casas. Ai, como abrimos cenáculos! Muitos. O primeiro lá em casa, com ela, a irmã Viviane e algumas amigas, foi ali que foi a semente plantada. E abriu mais de 1000 cenáculos. Com a imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, feita pelo padre Kerli, de acordo com um desenho dela feito, que tem aqui no livro, nós peregrinamos pelo Nordeste quase todo. Eu ia, levava a imagem de Nossa Senhora, levava livros para distribuir em todas as paróquias, cidades, municípios, vilas, que me convidavam. Fiz N viagens e isso cada vez me engrandecia mais, não por vaidade. Porque, como eu digo aqui, eu não sei como recebi essa missão e por quê, e para quê. E depois de mais de 10 anos andando, peregrinando, com ônibus, levando pessoas, jovens, idosos, vendo subir aquele monte, pessoas com câncer, subiam e desciam com a maior facilidade, sem nada, aquela chuvinha caindo, as vigílias que fazíamos lá com a irmã Adélia, e ela sempre ali, unida àquele povo sofredor, tanto os doentes quanto os pobres, as crianças, os jovens. Tem uma mensagem muito bonita que ela deu para os jovens. Eu tive um sobrinho que faleceu num acidente de carro. E minha irmã ficou inconsolável. E eu pedi, então, à irmã Adélia que fôssemos visitá-la para dar uma palavra de conforto. E lá em oração, ela recebeu uma mensagem de Nossa Senhora para os jovens.
é muito, e se enquadra muito de como ele morreu, num acidente de carro, vindo de uma festa, coisas que o jovem faz e que não pensa, né? Então, ela tem essa mensagem. Então, ela tinha mensagem assim, para os sacerdotes. Fomos a uma peregrinação e convidamos alguns sacerdotes. 7 sacerdotes confirmaram. E fomos. Irmã Adélia foi. Subimos o monte e lá em cima ela pediu que todos se ajoelhassem e ela ficou ali uns minutos calada e foi uma mensagem muito bonita que ela disse. Estão aqui 7 sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, ela dizia sempre. Cada um desses representa uma dor de Nossa Senhora. Chega, eu me emociono. Eu peço que cada um receba uma dor dessa e leve para a sua vida e faça a sua pregação religiosa um caminhar através dessa dor. Então, ela deu essa missão aos sacerdotes. E, se não me engano, eu posso depois até confirmar, eu acho que Dom Fernando Saburido estava nessa peregrinação. Então, todos receberam uma missão. Então, a irmã Adélia, ela era humilde, ela não era letrada, ela não podia inventar, não desfazendo da inteligência dela, da preparação dela, intelectual, literária, não. Ela era uma pessoa que tinha os pés no chão e o coração no céu. Ela não podia inventar aquilo, porque nada é contra a igreja, nada é contra a teologia da igreja. Então, ela usa palavras que numa conversa informal ela não usava. Então, eram coisas que eram ditas a ela pelo céu. E ela escrevia, ou eu gravava, eu tenho tudo isso guardado, e dali eu passava para o livro. O livro começou bem fininho, 100 e poucas páginas. Hoje tem 394. E as pessoas continuam a pedir esse livro, mas é realmente uma coisa que eu ainda não tenho muitos mais. Eu tenho poucos e a quem pede eu distribuo com maior amor. Então, a irmã Adélia merece os altares? Sim. Quem sou eu para dizer isso? Eu sou uma leiga, mas uma leiga que convivi mais de 10 anos, quase que diariamente com ela. Né? Tem muitas lembranças dela, muitas peças dela, muitos escritos, muitas fotos. Ela merece pela doação dela à igreja, aos pobres, nessa missão de amenizar a dor e a fome dos pobres nas comunidades. Ela pedia sem vergonha nenhuma. Ela pedia ao meu marido, estou precisando de um saco de leite. E ia lá o saco de leite, grande, não era um saquinho. Ela pedia, ela não tinha esse amor próprio de pedir, não era para ela. E ela distribuía. Lá no sítio Guarda, sempre íamos levando muitas coisas e fazíamos aquela caminhada. Então, foi um tempo muito bom com ela. Obrigado. E onde você está ouvindo aí muitos barulhos, é que a gente está aqui ao lado do palco. A gente pede perdão, mas com certeza estão conseguindo ouvir muito bem essas belas palavras de Ione, né? E lembrando, né, quem quiser pode seguir lá o perfil de Irmã Adélia no nosso Instagram. A gente também vai ter o site oficial de Irmã Adélia. Mas a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Ione, você falou aí que, não duvidando da capacidade de Irmã Adélia, mas ela não teria como criar essa história, né? Como para você e para contar para as pessoas que não conhecem, como Irmã Adélia viu Nossa Senhora, como ela continuou esse contato frequente com Nossa Senhora? Bem, ela viu Nossa Senhora em 1936, né, com a Maria da Conceição, que era uma amiga muito humilde, que foi morar na casa da família da Irmã Adélia. E, num certo dia, elas colhendo mamona para vender na feira, porque eram de uma família humilde, e elas saíram para catar mamona, colher mamona, e a Maria da Conceição disse à Irmã Adélia,
Maria da Luz, né, que era o nome dela, quem é aquela senhora que está no monte? E quando ela viu, era uma senhora muito bonita, resplandecente de luz, e elas quase que foram levadas ao monte. Porque, como eu disse, é um monte muito íngreme, cheio de pedras, plantas do agreste, né, secas. E lá elas perguntaram, quem é a senhora? E ela disse, eu sou a senhora da graça. E essa foi a primeira aparição, né? No dia 6 de agosto de 1936. E elas desceram correndo, assustadas, e quando ela desceu, Dona Alta, mãe da Maria da Luz, disse o que houve. E elas então contaram. Dona Alta chamou o seu Arthur, né, o pai dela, e contou, ele disse, vamos lá. Pegou uns machados, chamou uns amigos e subiram ao monte, pensando se tratar até do bando de Lampião, que andava naquela época pelo agreste, assustando e matando as pessoas dos sítios, das fazendas. E o seu Arthur nada viu, né? E continuaram as perguntas e ela respondia, eu sou a Graça, e ela apareceu com o menino Jesus no colo. E elas, o que uma dizia, a outra respondia a mesma coisa. A história era a mesma. Então, o seu Arthur foi ao bispo, na época do Dom Adalberto, em Pesqueira, contou a história, e ele, então, indicou o padre José Kerr, um alemão, médico, padre beneditino, para acompanhar. E daí houve muita pesquisa, ele fazia as perguntas para Nossa Senhora em alemão e em latim, e Nossa Senhora respondia em português para elas, e a resposta era aquela. Muitas perguntas. E essa história, então, foi se espalhando, e teve dias de ter 5.000 pessoas lá. Né? E Nossa Senhora, Irmã Adélia pediu, então, um sinal, porque os peregrinos pediam, se a gente não está vendo, dê um sinal. E ela disse, vou fazer brotar da pedra água. E elas perguntaram, para que esta água? Para curar doenças daqueles que têm fé. Curar doenças dos que têm fé. Então, a pessoa tirava aquela água e muitas curas. A gente tem os livros de muitas curas realizadas naquela época. E ela disse, essa água não deve ser vendida. Ela deve ser retirada pelos peregrinos. Mas sempre aparece um sabido que começou a vender a água. E realmente, Nossa Senhora deu um tempo daquela água, aí depois voltou a brotar. E já nos tempos de hoje, Irmã Adélia disse a Nossa Senhora que as pessoas iam muito lá para buscar essa água. Não iam preocupadas em rezar. Eu queria a fé material, que é a água. Então, Nossa Senhora deu um outro sinal a ela. Deu que os peregrinos, ao subir a escadaria, fossem juntando as pedrinhas do lugar. E essas pedras representariam as pedras que somos nós nas vidas das pessoas. As pedras que atiramos nas pessoas, como Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pedras que nós pisamos, que nos doem, que são as pessoas que nos fazem alguma coisa. Uma meditação riquíssima. E dessa pedra botássemos aos pés da imagem de Nossa Senhora, ela abençoaria e nós trouxéssemos de casa para casa e dessemos aos doentes. Fazer um chá com a pedra e dessemos aos doentes. E isso fizemos, meu Deus, centenas e centenas de vezes. E temos testemunhas de muitas curas através da fé e da matéria. É como se Nossa Senhora juntasse a natureza material, a pedra, com a fé, com o espírito. E dali as pessoas acreditassem que estavam levando um pouco do santuário, um pouco do exemplo de Irmã Adélia, e ver Nossa Senhora nos transmitir as mensagens e do trabalho social dela para com os mais necessitados. E uma coisa muito assim especial, Irmã Adélia nunca disse, é Nossa Senhora da Graça.
é Nossa Senhora de Simbres. Não, é Nossa Senhora das Graças. E sempre que ela se referia aí ao sítio guarda, ela dizia, vamos ao guarda, e não vamos a Simbres. Simbres é uma coisa, o sítio guarda é outra. O sítio guarda está ali no município de Simbres, mas tem um nome. E o padre José Kerli também dizia, o padre Estevão Rocketeger também dizia, vamos ao guarda, é o sítio guarda, é Nossa Senhora das Graças. Por quê? Porque ela, primeira vez, ela disse, eu sou a graça. Por quê? Porque aos pés da cruz, ela recebeu a graça de Jesus para distribuir as graças a quem queira receber. E irmã Adélia dizia, muitas estão caindo no chão, porque não tem quem queira receber. Então, são as graças que ela distribuía para quem fosse até lá, ou quem pedisse nas suas casas, nas missas, nas igrejas. Ela sempre dizia, as graças são muitas. Mas, como Jesus disse, a messe é grande, os operários poucos. Mas quem queria receber, recebia. Recebia gratuitamente de Nossa Senhora através da irmã Adélia. E foi colocada lá, depois que o bispo Dom Manuel Palmeira, na época que foi renovada toda essa história, deu autorização para o Santíssimo ficar permanente na capela do sítio guarda. E entronizou a imagem de Nossa Senhora das Graças lá. Como a irmã Adélia dizia, ela aparece com as mãos, né, com os raios na mão, que são as graças. E certa vez, ela apareceu com sangue nas mãos. E ela disse para o padre Kerli isso. Aí o padre Kerli perguntou em alemão e em latim, o que significa esse sangue? Ela disse, é o sangue que será derramado no Brasil, caso não escutem os meus pedidos. Oração e penitência. A Espanha está sofrendo muito com o comunismo. Então, para que o comunismo não entre no Brasil, é preciso oração e penitência. Rezar, entregar-se a Deus, rezar muito e pedir pela salvação do povo brasileiro. Então, as mensagens de Nossa Senhora desde 36 são atuais para os dias de hoje. Eu tive essa semana, antes de aceitar o seu convite, o cuidado de reler o livro. E é impressionante as palavras de Nossa Senhora para a irmã Adélia, são tocantes. Porque numa frase você tira uma palavra e aquilo já é uma riqueza inesgotável, é uma fonte inesgotável do amor de Deus por nós. Que coisa linda e que privilégio a gente está tendo aqui no Congresso Eucarístico Nacional, podendo estar recebendo a presença de Ione. Esse é só o primeiro convite, viu? Ela demorou aí para estar aparecendo aqui para trazer essas informações para a gente. Teremos outras oportunidades de conversar com ela, né? Aprofundar mais sobre esse livro, que é uma verdadeira riqueza, né? Escrito com a autorização, né, de irmã Adélia, que acompanhou todo esse processo. Mas, Ione, para a gente encerrar essa conversa, que mensagem a senhora gostaria de deixar? Filho, eis aí tua mãe. O Evangelho, João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Irmã Adélia nunca deixava de falar nele. Por quê? Porque através de Nossa Senhora, a gente chega a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Nossa Senhora é a seta que nos indica esse caminho. Então, através dela, nós faremos tudo o que ele disser. Irmã Adélia foi uma peça primordial, central, uma peça indescritível para que o nosso Nordeste, o nosso Pernambuco, tão sofrido, né, por tanta pobreza, por tanta gente sofrendo, ela foi essa pessoa escolhida por Deus. Ela dizia, eu não sei por que eu fui escolhida, mas Deus escolhe os mais humildes, né? Então, escolheu ela para ela nos passar esse evangelho. Fazei tudo que ele disser, eis aí tua mãe, ela quer dar, receba. Então, que nós possamos, através desse congresso eucarístico, como eu estive com ela há 31 anos atrás, no de Natal, né, vendo o Papa João Paulo II, esse congresso reavive essa nossa fé, nosso amor à Nossa Senhora, através da irmã Adélia, e que ela seja breve, serva de Deus, beata e canonizada, para termos em nossos altares a nossa querida irmã Adélia.
Que ótimo. Desde já, muito obrigado, Ione. A gente agradece em nome das religiosas da Instrução Cristã, né? Então acompanha aí tanto as redes sociais das religiosas da Instrução Cristã, o novo site de Irmã Adélia, que breve vai estar no ar, e o perfil também no Instagram, Irmã Adélia Rick, que a gente vai trazer aí todas as novidades sobre, se Deus quiser, essa futura santa. Obrigado e até a próxima. Deus abençoe.